Boa, gente, vamos continuar aqui a segunda parte do exercício de fixação 04, sem mais delongas e nem arrudeio. Vamos logo para ele, a continuação nossa, exercício de fixação 4, resolução parte 2. Vamos voltar lá no nosso Excel, onde estão nossos exercícios, e a partir daqui, que foi para continuar no próximo vídeo, estamos lá. Então, gente, continuando. A 21 diz o quê? Não estão incluídos no sistema geral de calibração todos os aparelhos utilizados na verificação das características da qualidade do produto. Opa, não estão incluídos no sistema geral de calibração todos os aparelhos utilizados na verificação das características da qualidade do produto. Então, isso é uma não conformidade, quer dizer que tem algum instrumento ali que está vendo características da qualidade do produto e ele não está inserido no sistema de calibração. Então é uma não conformidade. E a gente botou 7.1.5.2. Vamos ver o que é isso aí? 7.1.5.2. 7, vamos voltar aqui um pouquinho. 7.1, 7.1.5, 7.1.5.2. 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição. O que é que ele fala aqui? Quando a rastreabilidade de medição for um requisito ou for considerado pela organização uma parte essencial da provisão de confiança da validade de resultado de medição, os equipamentos de medição devem ser verificados ou calibrados ou ambos a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrão. Quer dizer, gente, a gente tem que calibrar tudo aquilo que for o que quando a rastreabilidade de medição for um requisito. Se você medir uma característica do produto, que é da qualidade do produto, que essa qualidade vai afetar o cliente, então esse instrumento tem que estar garantido sua verificação, sua calibração, com um período X, assim, assado. Como vai falar o item 7.1.5.2. Então, está em desencontro com o 7.1.5.2, então é não conformidade. Não existe nenhum sistema permitindo assegurar a rotação dos estoques FIFO. Gente, se o estoque... Aqui tem uma observação, só para a gente entender o seguinte, como aqui não está bem claro, né? Assegurar a rotação do estoque FIFO. Se o estoque FIFO, o FIFO é primeiro que entra, primeiro que sai. Se esse FIFO for algo de extrema importância para o produto, tipo produtos perecíveis, né? Que aí vai afetar o cliente, você tem que pelo menos rodar o FIFO, né? Se for produtos que não tenha tanta preocupação com o FIFO, então tudo bem, não teria problema. Por isso que aqui está uma observação. 8.1b. 8.1b é o que? 8.1b, no começo aqui, 8.1b. Aqui, a organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender os requisitos para a provisão de produtos e serviços e para implementar as ações determinadas na seção 6. Bota para o 6, você vai ver lá alguma coisa. Ao determinar os requisitos para produtos e serviços. Aí você tem que determinar os seus requisitos. Se você disse que o FIFO para você não é importante, e você não está se ligando muito no FIFO, não tem tanta importância, tudo bem. Por isso que nessa condição aqui é uma observação. Eu botei como observação, porém se aqui era algo de perecível, que realmente tinha que ter esse controle desse FIFO, aí você botaria uma não conformidade, porque ele não deixou o processo bem robusto ali, amarrado, para não acontecer problema no FIFO. Mas se não, vira uma observação. Ok? 23. Não existe procedimento relativo à execução e acompanhamento de ações corretivas quanto da identificação da não conformidade. Quer dizer, não há procedimento relativo para executar o acompanhamento de ações corretivas quando existe alguma não conformidade. Aqui é uma não conformidade de acordo com o item 10.2.1. O que é que esse 10.2.1 fala? Vamos lá para o 10, 8, 9, 10. 10.2.1. Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamação, a organização deve reagir à não
conformidade como aplicável, tomar ações para controlá-la e corrigi-la, lidar com as consequências, tá? Isso tem que acontecer. Tem que analisar criticamente e analisando a não conformidade, determinar as causas da não conformidade, avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa da não conformidade. Então, gente, está tudo desencontro isso aqui, né? Ele falou que não existe procedimento relativo à execução e acompanhamento de ações corretivas, quando da identificação da não conformidade. Então, tem que identificar. E outra, ele fala em reter informações. Se você vir aqui no final, ó, a organização deve reter ID como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas, dos resultados de qualquer ação corretiva. Então, tem que ter um procedimento aí, ó, não pode ter um procedimento, não precisa ter um procedimento escrito, mas as pessoas têm que saber como faz aquilo. Como faz aquilo. A ISO não determina que tem um procedimento escrito, porém tem que existir um procedimento que as pessoas estão fazendo dessa maneira. Entendeu? Vamos voltar lá. A gente viu agora, deixa o 23. 24. Não existe sistemática para avaliação de desempenho de fornecedores tradicionais e de qualificação de novos fornecedores. 8.4.1, gente, se você for voltar lá, você vai ver que tem que existir sistemática de desempenho, tem que analisar, avaliar, homologar. Tudo 8.4.1 vai falar, que a gente já viu na situação anterior. Então aqui é uma não conformidade. 25. Não existe uma definição da frequência dos eventos de análise crítica pela administração. Opa! Uma não conformidade. Por quê? Vamos ver lá o 9.3.1. Quer dizer que não existe uma definição da frequência dos eventos de análise crítica pela administração. Opa! 9.3.1. Vamos lá ver o que é isso aqui. 9.3.1. 9.3, análise crítica pela direção. 9.3.1. A alta direção deve analisar criticamente o SGQ da organização a intervalos planejados para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico do organismo. A intervalos planejados, gente. Então aqui tem dizendo o quê? Que não existe sistemática, não existe uma definição da frequência. Então tem que estar definido. Qual é anual, é semestral, é mensal, é bianual, como é que é? Então por isso que aqui é uma não conformidade. Tem que estar determinado. 26. Não existe uma política para a qualidade. Gente, isso aí é não conformidade. Dentro da auditoria interna, não conformidade maior também, porque a auditoria interna não vai tirar o seu certificado nem punir, vai ser uma não conformidade. Mas uma auditoria externa vai ser uma não conformidade maior, porque é um item da norma que ele não fez, porque aqui não existe uma política. 5.2.1, se a gente for lá no 5.2.1, lá em cima, deixa eu voltar, 5.2.1, 7, 5.2, política. 5.2.1, desenvolvendo a política da qualidade. A alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política da qualidade que, aí vem aqui os blá 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 blá, que inclua, mas tem que ter essa política. Então ele foi de encontro com esse item. Ele não tinha, é um item inteiro, porque ele nem tem, é o item 5.2 que ele não tem envolvimento nem a comunicação. Se ele não tem a política, ele não comunica. Entendeu? Então, gente, esse item é perigoso. Paramos aonde? 20, não tinha política da qualidade, né? Isso, 5.2.1. Então, agora, 27. Não há coerência entre os organogramas e a realidade da empresa. A gente já viu isso antes, né, gente? É como se o organograma é um procedimento. O organograma é um documento. E quando o cara vai ver, dentro da empresa não tem. Esse organograma está diferente. Então, você está botando algum documento para funcionar que não tem coesão com o que está acontecendo na realidade. 5.3, o que é que 5.3 fala? 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. A autodireção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas pela organização. Quer dizer que não está tendo entendimento. Não está tendo entendimento, porque tem um organograma e o organograma não funciona. Não está tendo, né?
entendimento. A alta direção deve atribuir a responsabilidade e autoridade para. Aí vem todo o blá 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 do 5.3. Então, gente, não conformidade 5.3. 28. Não há controles efetivos para assegurar que ações corretivas decorrentes de não conformidade detectadas em auditorias sejam efetivamente tomadas. 10.2.1 quer dizer que não há controle para assegurar que ações corretivas de não conformidade detectadas em auditorias sejam efetivamente tomadas. Não conformidade. 10.2.1. Vamos lá ver. 10.2.1 10.2.1 10.2.1 Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamação, a organização deve reagir à não conformidade como aplicável, tomar ações para controlar e corrigi-la, lidar com... A gente já viu esse em umas afirmativas por aí. Só que aí entrou que eram ações provenientes de não conformidade de auditorias. Tá bem claro, gente. Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamação, quer dizer, tudo que seja não conformidade de auditoria externa, de o que seja, mais a reclamação do cliente. Tudo isso é não conformidade. Então, 10.2.1, não conformidade. Não há formalização do tratamento que devem receber os produtos proprietários do cliente. Não há formalização. Eu vou entender formalização, gente, por um procedimento. Pode ser que as pessoas lá dentro estejam recebendo o produto, salvaguardando, você vai observar, está tudo salvaguardado, está identificado, está tudo certinho, mas não tem nenhum procedimento, não tem uma formação, uma formatação de como eu agrego isso. Não tem dizendo em canto nenhum isso. Só que não é necessário. Eu não preciso ter isso escrito em canto nenhum. O que eu preciso é ver se está funcional. Então, por isso é que eu estou botando uma observação. Não há formalização do tratamento. Pode ser que eles estejam fazendo de alguma forma que todo mundo faça igual, mas não tem uma formalização, não está formal. Tá? Não está escrito com procedimentos, normas. Então, 8.5.3, o que é que ele fala? O 8.5.3... 8.4, 8.5, produção 8.5.3. Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. A organização deve tomar cuidado com propriedade pertencente ao cliente ou provedores externos, né? Enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo usada pela organização. A organização deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade de clientes ou provedores externos provida para uso ou incorporação dos produtos e serviços. Quando a propriedade de um cliente ou produto externo for perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada para uso, a organização deve relatar isso para o cliente ou provedor externo e reter ID sobre o que ocorreu. Esse reter ID, gente, não é sobre se acontecer alguma coisa com esse produto. Aí você vai ter que fazer uma formalização e reter essa informação, tá? Mas ele não fala que você tem que reter uma informação de que a peça está aqui, o produto está aqui, tem um relatório, você monta. Isso é bom você ter até a identificação de produto externo, uma lista de produto externo, você pode até ter, mas ele não fala em relação a isso. Fala em relação a ID, se acontecer alguma coisa com essa propriedade que você vai ter que relatar, aí sim você vai gerar uma informação documentada. Ok? Então por isso que eu botei uma observação para a gente verificar lá se o que é do cliente está sendo bem salvaguardado. 30. Não há procedimento descrevendo as atividades relativas à rastreabilidade. Gente, também não preciso ter procedimento para escrever. Eu não preciso ter procedimento para escrever. O que eu preciso é existir a rastreabilidade. Existir a forma que a rastreabilidade é feita. A forma como eu acho tudo, eu tenho que fazer, mas eu não preciso ter um procedimento descrito. Eu só vou observar aqui se a rastreabilidade vai existir. 8.5.2. Identificação e rastreabilidade. A organização deve usar meios adequados para identificar saídas quando isso for necessário assegurar a conformidade de produtos e serviços.
A organização deve identificar a situação das saídas com relação ao requisito de monitoramento e medição ao longo da produção e produção de serviço. A organização deve controlar a identificação única das saídas quando a rastreabilidade for um requisito e deve reter a ID necessária para possibilitar a rastreabilidade. ID para possibilitar rastreabilidade. Não é que tem que ter um procedimento de rastreabilidade. Exemplo, uma empresa que produz alguma coisa com aço. Então, o cliente reclama de um produto, o cliente tem uma nota fiscal. Essa nota fiscal, o fornecedor, que seria o órgão, ele teria que chegar com ela em todos os documentos pertinentes àquela produção, apontamento de produção, apontamento de sucata, apontamento de lote de matéria-prima, pedido, ordem de serviço, tudo isso está linkado, que ele consiga ver todos os documentos por onde esse produto passou até chegar na nota fiscal do fornecedor da matéria-prima do lote, porque aí você veria, se fosse algum problema de matéria-prima, você sabia que quem foi o fornecedor daquela matéria-prima. Então, se você tem esses documentos, apontamento de produção, laudo de inspeção final, laudo de recebimento de matéria-prima, nota fiscal de matéria-prima, avaliação do fornecedor da matéria-prima, tudo isso, você tem a ID identificada, é a sua rastreabilidade. Mas você não necessariamente precisa ter um procedimento dizendo como é feito a rastreabilidade. Então a norma ISO agora lá sai um pouco dessa questão de ter tanto procedimento. A questão é existir a sequência de rastreabilidade. Então, esse que ficou uma observação. É observar agora se realmente a rastreabilidade está acontecendo. 31. O procedimento de análise crítica dos requisitos do produto não cobre os casos de exportação. Gente, se o produto é feito para cá e é para exportar, é o mesmo produto, então existe uma não conformidade, porque a análise crítica deve ser a mesma. Se for o caso, tem que ser até pior, porque é para exportação e para o exterior. Então, 8.5.1a, 8.5.1a, 8.5.1. Controle de produção e provisão de serviço. Então, botou a disponibilidade de ID que defina as características dos produtos a serem produzidos, dos serviços a serem providos ou das atividades a serem desempenhadas, ao resultado a ser alcançado. Aí tem tudo aqui os resultados. Então, eu preciso ter informação documentada, que é o que ele não tem aqui. O procedimento de análise dos requisitos do produto não cobre os casos de exportação. Então, não tenho ID de caso de exportação. Não está me cobrindo essa parte. Então, botando aqui uma não conformidade. 32. O procedimento de auditorias internas não define o acompanhamento das ações corretivas após a auditoria. O procedimento de auditoria interna não define o acompanhamento das ações corretivas após a auditoria. Se tem um procedimento de auditoria interna, teoricamente deveria ter lá escrito alguma coisa sobre a ação corretiva. Então, se não existe isso, a não ser que tenha algo que diga ações corretivas, vide norma ISO 9001. Opa, aí você está ligando com a norma. Mas se você não está criando um procedimento de auditoria interna e não define qual é o acompanhamento das ações corretivas, aí isso vai gerar não conformidade, tá? Então, 9.2.2e. 9.2.2e, 9.2. A organização deve, foi o eu, executar a correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Executar a correção e ações corretivas. Então, eu tenho que executar. Então, se tem algum procedimento, tem que estar escrito como é que eu vou executar isso aí. É melhor você não escrever o procedimento e dizer que você faz de acordo com a norma e demonstrar como você executa, tá? Então, nesse caso aqui, você poderia até colocar uma observação e checar se ele faz realmente acompanhamento de ação corretiva. Ah, pode não estar descrito no procedimento, mas eu faço assim, assim, assim. Tá aqui, ó, exemplos. Aí você botaria o não conformidade para descrever alguma coisa lá no procedimento, só para lembrar que no procedimento tem, ó, como acompanhar ações implantadas, tá? Aí aqui também poderia ser uma observação, se fosse o caso aqui, ó. Vamos botar assim, observação. Podia ser observação para você checar se ele está fazendo. Se ele está fazendo, beleza. Bota a observação para ele
Porque eu não preciso, a ISO define que você não precisa de procedimento. Mas se você faz o procedimento e ele ficou faltando uma parte ali, mas você faz a ação corretiva, poxa, observa aí, ó, dá um ponto de melhoria. Descreve só aqui, ó, vídeo e ações corretivas na norma, pronto. Aí você consegue aglutinar o que você faz aí. 33. O procedimento de formação de pessoal não está em acordo com as práticas atuais. O procedimento de formação pessoal não está de acordo com as práticas. Quer dizer, tem um procedimento e não está de acordo com as práticas. Não conformidade é igual a uma que a gente viu lá na frente, 7.5.2c. Eu não vou repetir de novo essa aí. É a adequação do procedimento ao uso, gente. Se você for lá nesse item da norma, ele fala sobre isso. Adequação ao uso. Você aprovar e adequar ao uso. Está adequado? Tá, então aprova. Não está adequado? Corrige ou o procedimento ou a prática. Um dos dois tem que ser corrigido, mas tem que falar a mesma coisa. 34. O procedimento relativo aos registros da qualidade não listam todos os registros requeridos pela norma ISO 9001. Opa! Gente, 34, vamos lá. O procedimento relativo aos registros da qualidade não listam todos os registros requeridos pela norma ISO 9001. Então, não conformidade. 7.5.1a. Eu vou até mostrar. O que é 7.5.1a? 7.5.1a, vamos lá. 7.5.1a. O SGQ da organização deve incluir ID requerida por esta norma. Gente, todas as informações documentadas requeridas pela 2001, pela ISO, tem que estar lá na qualidade. Tem que incluir, o SGQ tem que incluir. As que a norma pede e as que a empresa determina. Tá? Então isso é uma não conformidade. Tem que estar. 35. O programa anual de auditorias previsto pelo procedimento não foi estabelecido para o ano corrente. O programa anual de auditorias previsto pelo procedimento não foi estabelecido para o ano corrente. Quer dizer que eu tenho um procedimento que diz que tem que ter um programa anual de auditoria. É anual e nesse ano não foi feito. Não conformidade. 7.5.2. Quem é 7.5.2? Criando e atualizando. Então, ó, é o C, mesma coisa, análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência. O procedimento existe e você está em desacordo com o procedimento. Eu posso botar um 7.5.2. Análise crítica do procedimento. Não está funcionando. Não funciona, tá? Tem falha. Então, não conformidade. 36. O programa de auditorias não permite assegurar que todas as funções do sistema da qualidade são cobertas pelas auditorias. Opa! Não conformidade. 9.2.1. O que é o 9.2.1? Vamos lá? 9.2.1. 9.2.1 é o... Deixa eu ajeitar isso aqui, que esse mouse aqui está complicado. Sai daqui, vem para cá. Pronto, agora melhorou. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. Vamos lá. 9.2.1. 9.2.1. Autoria interna 9.2. 9.2.1 é: a organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre a SGQ. Tem que ter, né? Que ele fala o quê? O programa de auditoria não permite assegurar que todas as funções do sistema da qualidade são cobertas pela auditoria. Todas as funções, né? Vamos lá, voltar lá de novo. Está conforme com os requisitos da própria organização para o SGQ e os requisitos da norma. Quer dizer, tudo, gente, da norma, todos os requisitos da norma tem que ser avaliado. Salvaguarda aqueles que você não faz. Por exemplo, a empresa não faz projetos. Aí o item tal de projeto não vai usar. Mas você foi visto que a empresa não faz projeto. Você viu que ela não faz, você detectou lá. Então você tem que ver todos os itens da norma. Todos os itens da norma tem que ser checados na auditoria. Por isso aqui é não conformidade. 37. O representante da direção não está envolvido em todas as atividades relativas à verificação e manutenção do sistema de qualidade. Exemplo, tratamento de clientes, resultado da auditoria interna. Observação. Gente, não precisa ser. Pode ser que outra pessoa esteja fazendo aquela parte.
Não necessariamente o representante da direção. Porque para isso não existe mais representante da direção. Não tem. Tem os processos, tem o organograma, tem a diretoria geral. É assim que é a diretoria. Ele quer ver a diretoria, o dono do Cafufo. Então, pode ter vários representantes de várias partes, sem nenhum problema. É só uma observação para saber se tem alguém que está tratando do cliente, resultado da auditoria interna, como é que está sendo feito isso. É só observar. Tá? 9.2.2, a organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria incluído de frequência. Aí você vai ler isso aqui, tem tudo que ela tem que fazer, mas não tem dizendo que tem que ser uma pessoa só que faça tudo isso. Eu posso ter várias pessoas envolvidas, entendeu? Sem problema. 38. Os atrasos de emissão de alguns relatórios de auditorias internas são superiores a 2 meses. Gente, observação, porque você pode garantir que sua auditoria interna seja feita tal e 3 meses para resolver, tá? Então, 9.2.2e, o que é que ele fala? 9.2.2e, executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Gente, o que é demora indevida? Sei lá. O que é demora indevida? Você tomar uma ação com 2 meses? Depende da ação. Ah, tudo bem assim. Alterar, rever o procedimento tal. 6 meses. Tá danado. Aí, para rever um procedimento. E você vai ver que é um procedimento pequeno. Aí você vai, poxa, tá muito. 6 meses para rever um. Ah, vou comprar máquina nova, maquinário, produção, rever toda a estrutura ferramental. Tá aí, demora até anos. Dependendo, um ano e meio dessa ação que vai ser tomada. Então tem que ter cuidado com o que está sendo feito. Por isso que aqui é uma observação para saber se esses relatórios são muito extensos, imagina uma empresa muito grande, uma empresa cheia de. Imagine que está fazendo auditoria interna em várias empresas, está pegando vários relatórios de várias matrizes, juntando para poder juntar para uma matriz só. Então tudo isso depende do que está sendo feito, tá? 39. Os meios de controle utilizados na produção não estão registrados e não são verificados formalmente. Os meios de controle utilizados na produção. Meio de controle, gente, entenda-se por instrumentos. Como é que controla a produção? Não estão registrados e não são verificados formalmente. Não conformidade. 8.6. Vamos lá no 8.6. 8.6. 8.6, liberação de produto e serviço. Pode cair aqui, né? A organização deve implementar arranjos planejados em estágios apropriados para verificar se os requisitos do produto e do serviço foram atendidos. A liberação de produtos para o cliente não pode proceder se que arranjos planejados foram satisfatoriamente concluídos, a menos que de outra forma tenham sido provados. A organização deve reter ideias sobre liberação de produto. 8.6, ele cai, por que ele cai aqui também? Os meios de controle da produção não estão registrados e não são verificados formalmente. Quer dizer, está faltando um meio de controle, de formalizar esse meio de controle. Isso pode cair também, gente, lá lá na medição, tá? Controle, produção, identificação. Vamos lá ver de medição, que seria controle de processos. Deixa eu achar aqui para a gente mostrar. Com entrada de projeto, planejamento, as escritas, como vem o cliente, geração, produto, mudando planejamento, entrada de contrato de produto, saída de mudanças, controle, tipo de extensão, liberação de produto. Está na frente aqui, estou andando demais. Deixa eu achar aqui o que eu quero dizer. Recursos. Recurso de monitoramento e medição. Aqui, a organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento e medição for usado. Entendeu? Também pode cair nesse 7.1.5, porque não está lá os recursos, não está tendo nem identificação, nem está tendo, como ele fala, nem existe identificação,
nem registro e nem são verificados formalmente, que não tem nem calibração. Então pode cair também no 7.1, 5.1. Caiu no 8.6, mas também pode cair nesse 7.1.5, tá, gente? Sem problema. Rastreabilidade de medição, mas aqui, ou 8.6 ou 7.1.5.1. Mas é uma não conformidade. 40. Os relatórios de produtos não conformes não são identificados e registrados. Os seus tratamentos sistemáticos não puderam ser verificados. Não conformidade. 8.7.2. O que é que fala o 8.7.2? 8.7.2. 8.5, 8.7. Controle de saída não conforme. 8.7.2. A organização deve reter ID que descreva a não conformidade, descreva as ações tomadas, descreva as concessões emitidas, identifique a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. Então, gente, quando tiver uma não conformidade, tem que ter a ID retida. ID retida. ID retida é complicado, né? Aqui ele fala que os relatórios de produtos não conformes não são identificados e registrados. Quer dizer, não tem verificação, não tem registro. Os tratamentos sistemáticos não puderam ser verificados. Não tem nenhum registro de como você tratou as não conformidades. E tem que existir esse registro. Por isso que aqui é não conformidade. 41. Produtos têm sido expedidos sem que todas as atividades de verificação previstas no plano da qualidade tenham ocorrido. Não conformidade 8.6. Porque o 8.6, olha que o 8.6 fala, a organização deve, não é nem isso aqui, né? Tem que botar os arranjos planejados, enxergar apropriado. Esse aqui, ó, a liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos. Se tudo foi concluído, ao menos que alguém aprove, né? E esse alguém seja autorizado. Mas tem que os arranjos têm que estar checados. E aqui ele fala aqui o que? Produtos têm sido expedidos sem que todas as atividades de verificação previstas. As atividades de verificação são os arranjos que ele fala lá na ISO. Ó, o que estava para fazer verificação prevista não foi feito e foi liberado o produto. Então, não conformidade. 8.6. 42, para finalizar, registro de inspeção e ensaios não identifica o responsável pela liberação de produtos não conformes. 8.7.2D. 8.7, 8.7.2D. A organização, olha, 8.7 ele fala de controle de série não conforme. 8.7.2 é para reter a ID. E a ID do D é identifique a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. Então essa está bem amarrada. 8.7.2D está falho, porque aqui não está, registro de inspeção e ensaio não identifica o responsável pela liberação de produto não conforme. Então é uma não conformidade. Com isso a gente fecha e a gente vai para o exercício, a outra aula que é o exercício de fixação 5. Gente, qualquer dúvida nesse finalzinho do 4 aí, chama lá no Telegram, manda e-mail, manda mensagem, manda o que vocês quiserem, mas não fiquem na dúvida. E se tiverem visto alguma coisa em alguma empresa aí quiserem conversar com a gente, não precisa falar com a empresa, só simplesmente dizer o caso que aconteceu. Não bota nomes, não identifica com código, não identifica código nem nome, só identificar o caso, tá? Um caso assim, assim, assado, que aconteceu. O que é que eu fiz? Eu fiz isso aqui, professor, tá certo, a gente vai debater. Beleza? Então, gente, até a próxima aula. Um abração. É o exercício de fixação 5, seria a última aula, né? Vamos lá, gente. Valeu. Bye, bye.